Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 67. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão. Quase 17.200 o Em Questão está chegando. Queria agradecer você que tem se inscrito no canal, que curtiu, que compartilhou, que apertou o sininho. Eu agradeço muito você que está nos assistindo. E você que vai nos assistir, que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndicos Profissionais, representada pelo Anderson, a Fast For You, o melhor mercado autônomo do país, a Premier Piscina, Conexão Day, né, que a gente está aqui representando a Conexão Day, então tem que falar bastante dela, SEAP Segurança e Serviço, G5M, Enzino Bombas, Casa de Bombas São Paulo, Hidroxiro ABC Desentupidora, Rede Telenil, sua melhor opção de internet rápida e barata, Migration Soluções, a gente tem o representante da Migration aqui assistindo o programa, Colabora Engenharia, Espacial Imóvel, Bela Telha, falar do José Elane e depois no final a gente terminar com um sertanejinho, né, Enzo e Murilo, né? A gente vai falar de um tema aqui comprido, né, apresentar os nossos convidados, mas apresentar o meu parceiro aqui de bancada, o Anderson Amaral, né? E sempre, toda vez, agradecendo muito a audiência, né? E eu sempre vou falar todos os dias que nós estamos aqui, que nem nós, né, Luciano, acreditamos que ia chegar onde chegamos. E temos que agradecer quem realmente aí está nos assistindo e muitas novidades estão por vir aí. Com certeza. Hoje a gente vai falar de organização do mercado, prestadores de serviço para a infraestrutura de gás e os riscos de contratar empresas não qualificadas. Uma coisa Hoje muito a bancada séria, é pesada aqui. A gente está com o Luan Vieira, presidente da BEI. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente está com o Júlio César Rodrigues, que é representante da Algás. Tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Obrigado. Vou começar aqui com o Júlio. Júlio, conta um pouquinho da sua história pra gente, como iniciou, para que as pessoas entendam, né? Tenham o contexto da participação de vocês aqui e sinta-se à vontade para falar o que você quiser, hein? A questão está aberta para vocês. Gente, muito prazer. Eu me apresento como Júlio Rodrigues, me chamo Júlio César Rodrigues, né? Mas me apresento assim para ser mais formal. E eu sou da área comercial desde sempre, minha mãe é comerciante. E sempre atuei na área comercial. Sou formado em marketing e com ênfase em mercadologia. Então eu sou o tubarão, né? Eu procuro o cardume e não só o peixe. Sim. Então a gente estuda o mercado, as informações que o mercado lança pra gente para poder encontrar o melhor momento do nosso cliente. Vim da indústria, gerenciei algumas indústrias, algumas empresas. Em 2014 tive o privilégio de trabalhar na Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. Eu atuava numa empresa no mercado aí, ela pegou uma parceria com a Profimit e eu fui lá para representar a idoneidade da marca. Então foi muito legal e prosseguindo, conheci o Luan há 3 anos atrás e comecei a fazer um trabalho ali na Algás, né, que é a maior instaladora de gás de São Paulo. Comecei cuidando do comercial, entrei num projeto e comecei a tocar esse projeto no mercado, conhecendo o mercado condominial. E eu sou um cara que eu procuro entender, conversar para poder atender a demanda de fato, né? Não adianta a gente ser bom de lábia, a gente tem que conhecer o produto, né? Até pra gente ter argumento. E aí me formei na gestão condominial também, para poder conversar com o nosso principal cliente, né? Que são os síndicos, os condomínios, né? O conselho, enfim, aí a gente vai se aprimorando. Legal. Luan, conta pra gente a sua história. A gente já ouviu aqui fora do programa, né? Aqui foi muito legal, mas é bom que as pessoas entendam quem são vocês aqui no nosso programa. Bom, maravilha. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luan Vieira. Eu falo que eu venho da vertente comercial, né? Eu tenho uma mãe que foi muito comerciante, ela vem diretamente da área comercial. E eu, desde da meninice, eu venho atuando aí no mercado do gás, né? Nunca mudei de profissão, minha primeira profissão foi no gás. Trabalho desde os 14 anos na área do gás. Já fui instalador, já passei na cadeia produtiva da coisa e hoje eu estou como gestor. Atualmente eu defendo algumas causas de empresas instaladoras, sou o atual presidente da ABEI, Associação Brasileira das Empresas Instaladoras. Tenho ampla capacidade, né? Vamos colocar assim,
eu tenho um certo feeling de mercado, que eu acho que pela minha trajetória e história de empresa instaladora, também dirijo uma empresa instaladora de gás, que é a Algás, eu tenho a propriedade para falar desses assuntos, das principais dores das empresas instaladoras. Hoje aqui no mercado a gente está com uma questão voltada para a defesa das instaladoras de gás. Eu acho que esse é o meu papel aqui hoje. Não, legal, seja bem-vindo. É muito legal saber dessas histórias, até pra gente que tem a área de sindicatura aqui. Eu sempre falo, eu, Anderson, que as pessoas precisam entender o que elas estão contratando, o que tem dentro do condomínio, para que elas possam explanar isso para os moradores, né? Sim. E saber que precisa. Eu literalmente não sabia que tinha muita manutenção na área do gás. Sim, tem muita. E é uma coisa de risco que eu acho que assim, eu não sei dizer se é muito divulgado ou se é pouco divulgado. Sim. Mas eu vejo que é pouca coisa de divulgação e literalmente é uma coisa de risco, que a gente vê o que aconteceu aí durante os anos, né? E agora que se começou a se fazer um trabalho pesado em cima disso, né? Inclusive, São Paulo é uma das metrópoles aí do país com o maior ranqueamento de acidentes, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela tem um apontamento aí com índice de 2.000 acidentes de gás divulgados e não divulgados por mês. É muita coisa. Lógico que a taxa de fatalidade ou até mesmo de vítimas nesse contexto é pequena, mas ainda assim é uma coisa bem relevante no mercado em que só cresce, né? Eu acho que todo mundo utiliza gás natural ou GLP hoje, numa cadeia de utilização de gases. E o risco é praticamente o mesmo, a diferença ali está só nos critérios de instalação e nenhuma instalação bem feita por uma empresa devidamente capacitada. Sim. Que possa nos trazer como cliente final uma instalação mais segura para o nosso lar, né? E é uma coisa que é bem complicada. É uma coisa bem complicada. E com toda a vivência de mercado, isso é legal você colocar aqui. Você tem, como nós falamos, né, a vivência do chão, né? Sim. Então você tem toda a cadeia produtiva, você participou dela, né? Qual é a maior dificuldade que você vinha lá atrás no seu início e o que você vê hoje? Teve muita mudança ou você acha que ainda tem resistência para novidades? Eu acho que o impulsionamento de mercado através de associações que impulsionam a relevância do programa. Hoje, a certificação das empresas instaladoras é algo que a gente está batalhando para que seja algo compulsório, mas ainda é voluntário. Isso torna o processo um pouco mais difícil, assim como nas criações de leis. Primeiro vem súmulas, aí projetos de lei que realmente se tornem futuramente leis. Todos os processos produtivos do país é feito dessa forma. Eu acho que é uma coisa a se projetar, mas eu acho que falta um pouco de sinergia, de união. Esse é o trabalho que eu venho propor hoje através da ABEI, né? Quando a ABEI nasce, a gente fala que a ABEI ela nasceu do coração das empresas, do coração e da voz das empresas. Porque eu acho que a partir do momento em que haja uma sinergia numa metrópole como São Paulo, isso automaticamente se expandirá para nível nacional e aí... Obviamente a gente está impactando no consumidor final, que é quem utiliza o gás, quem diariamente ali coloca de certa forma um determinado prazer em fazer uma cocção para sua família, colocar o alimento ali na mesa da sua família para servir para sua família e precisa do gás e a segurança por trás de tudo isso é primordial e ninguém enxerga. Todo mundo fala assim, só quero o alimento pronto, mas e o que tem por detrás disso, né? Por detrás das cortinas? Então a missão nossa vai muito além de somente unir, vai no viés de educar. A educação de consumo através de uma instalação bem feita, uma instalação bem dimensionada, saber que é muito importante e para que existe os órgãos de classe no mercado, né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem o CREA. Será que uma empresa de gás ela pode fazer uma instalação sem atender os requisitos de um órgão de classe? Né? Hoje em dia, no mercado, a gente tem, depois o Júlio lá que for falar da parte da instaladora, ele vai falar também alguns cases que ele pega aqui. Mas hoje em dia a gente tem algumas empresas aí vendendo RT, cara, vendendo laudo. Isso é o cúmulo do cúmulo, assim, é o ridículo da coisa toda. Não deveria ter. Não deveria.
Se para você fazer um furo hoje no apartamento, você precisa emitir uma RT, quanto mais pra você fazer um reparo de gás. Você sabe o que eu falo sobre esse negócio das pessoas venderem para ganhar dinheiro fácil? Eu falo que aqui a gente tem um pouco de desvalorização do mercado, né? E ainda mais da pessoa, do trabalho, Sim, do ser humano. Exato. A gente fala sempre isso, a gente teve um ator aí que ele sempre fala que o povo brasileiro, ele não valoriza a mão de obra aqui, não valoriza. E aí vamos supor, o cara compra uma casa de 5 milhões e o cara vai fazer uma instalação que a mão de obra do cara custa 5 mil, o cara não quer pagar. Ele fala que é caro. É caro. E aí você tem, o cara vai emitir RT, vai emitir um manual de uso, vai emitir garantia, vai te dar tudo que precisa, mas o cara não quer pagar. Posso fazer uma observação no que você está falando? Pode. Até pensando na cultura, né? Ele não quer pagar e talvez porque não foi dado os motivos corretos para ele pagar. Eu concordo que é um fato. Sim. É um fato, nós temos uma cultura que né? As proporções, né? Compra uma mansão e não quer pagar uma manutenção. Mas eu acredito muito no trabalho do bom profissional e as pessoas pensam que ser bom vendedor é só ter uma boa fala. E não é. Você precisa entender do que você está falando e oferecer ao comprador motivos plausíveis para ele comprar aquele produto. Então, às vezes, né, o cara não quer pagar. A gente tem um parceiro em comum que uma vez ele falou, eu troquei uma válvula. E o dono da empresa que solicitou, ligou e falou, olha, você trocou a válvula que eu tô vendo a nota e o valor é mais de 7 mil reais. E você pode me explicar? Posso? Você quer tomar um café? Você quer que eu vou aí? Tranquilamente, o cara falou. E aí ele falou, essas são minhas certificações, essa é minha aplicação no que eu faço, né? Eu fiz isso aqui porque isso vai gerar aquilo e essa válvula tá ligada diretamente no seu sistema. Cara, muito obrigado. Tocou a mão dele, comentou e aí ele reuniu o grupo, né, comercial dele falou assim, eu entendi o que vocês não estão fazendo aqui. Vocês não estão expondo o que nós já somos. O que nós já fazemos, né? O que o nosso trabalho já está trazendo. A partir do momento que um técnico bem habilitado entra dentro de uma residência, ele já está aferindo responsabilidade, segurança. Só que se ele não souber vender isso, trazer essa informação que ele está fazendo ali, ela não vale nada mesmo. A linguagem, né? A linguagem correta. Tem né? até a SPN fez uma reportagem, um seriado, sobre a síndrome do vira-lata. Porque a gente vende muito jogador pra fora, muito caro, e a gente não fica com ninguém aqui dentro, não valoriza, mas isso é uma síndrome. A gente não acha que o nosso trabalho vale alguma coisa, e por isso ele não vale mesmo. Exato. Entendeu? Mas não quer dizer que ele não tenha o valor. E uma coisa que me deixa muito feliz é que o brasileiro ele participa de muita coisa nova. Pode ser que não seja aqui, mas ele sempre está em outros países atuando nisso. A gente pode falar até da Bristol, que cuida das normas técnicas. A gente teve o Alberto Fossa aqui, que ele falou que literalmente estamos ano-luz aí de normativo, né? De muitos países, né? De muitos países aí. E isso é importante, porque eu acho que as empresas, né? Até falando do próprio Fossa, a gente comentando algumas vezes, o Abrinstall é muito voltado para a parte de regulamentação normativa. Os caras são fera demais. A gente admira bastante o programa deles por conta disso. Hoje ele é o pai das normas aí no Brasil. Sim. E eu acho que da mesma forma em que a população é carente um pouco de normas, isso não é da cultura da população. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pega a tomadinha lá que você vai comprar uma casa. Verifica toda elétrica. Tem casa com tomada, daquela tomada do padrão antigo, né? Que não tem o baixo relevo. Se uma criança colocar a mão... Por que tem o baixo relevo? Se a criança colocar a mão ali e puxar, ela não toma mais o choque. Não. Aquele baixo relevo é uma proteção. As normas, elas aprimoram de tempos em tempos e a responsabilidade é do morador. Assim como no gás, a gente tem diversas regulamentações. Mas eu acho que o que falta na cadeia das empresas instaladoras também, e essa é uma das nossas lutas em conjunto com o Abrinstall, mas eu falo assim, essa parte é uma parte do viés da ABEI, é a parte de gestão. Muitas coisas acontecem nas empresas porque os empresários permitem e não tem um determinado não. Muitas vezes eu acho que, como gestor falando, tá? O não é muito mais importante que o sim. E a forma de funcionamento, né? A gente fala também porque eu trabalho em uma outra empresa, graças a Deus ele segue muito normas, né?
Mas eu sempre falo que às vezes o cara olha aquilo ali e fala assim, tá funcionando até hoje, não precisa de avaliação. E não é assim. Tudo precisa de avaliação. Hoje a gente fala de condomínio. Vocês fizeram uma instalação, sempre fica para trás. Por quê? Porque se é feito um teste, é apresentado um laudo, o cara fala assim, não, já está feito. Exatamente. Mas eu acho que no mesmo dia da entrega, o cara tem que estar lá para fazer um novo teste. Posso te dar um exemplo prático disso aí? Por exemplo, as instalações de gás, né? Ela pode ser individual ou... Individual, como é que fala? Ou coletiva. Ou coletiva, fugiu a palavra. Individual ou coletiva. E aí você fala assim, chega aquela tubulação que está passando e ela chega até um apartamento. Sim. E um condomínio de 100 apartamentos. E 50% está utilizando um flexível vencido. Mas ele não está vazando. Só que se você não tem instrução técnica, você não vai saber falar sobre o que isso causa. Sim. Porque eu também posso comer manteiga no pão ou pão com manteiga e achar que meu coração vai funcionar normalmente. Tá batendo. A questão é como essa pressão do meu sangue, das minhas artérias, está funcionando com esse excesso de manteiga que eu estou comendo. E por isso que existem marcas que inventaram outros produtos, né? Sim. Então a gente pode falar, isso é tecnologia, isso é facilitar. E quando a gente fala da tubulação, um flexível vencido, ele não vaza. Mas o Inmetro já tem uma norma que é uma obrigatoriedade, fora as normas do gás, que já fala que tem que ter 5 anos ali de validade. Então se ele está fora de validade, tem um sinal de alerta ali. E a questão que os engenheiros, a gente observa, é que esse flexível ele não vaza, mas ele está mudando a forma que o sistema trabalha. Porque ele perde a eficiência, ele tira a eficiência daquele sistema que trabalha enviando pressão. Sim. A concessionária, muitas vezes, ela sabe disso, mas ela vai manter o papel dela feito. E outra, ela não vai se onerar para manter a sua rede em dia, que é o seu papel, da sua responsabilidade. Né? Tem gente que quer que a concessionária chegue lá e ofereça uma RT para ele. Não vai. Você vai ter que contratar uma empresa para fazer o trabalho. Então, quando você usa um equipamento que ele não está dentro da sua regulamentação, ele está trazendo algum prejuízo para aquele sistema. E é esse prejuízo que você tem que entender, que aí você vai entender o que é custo. É caro esse serviço. Ou não é caro. Né? Às vezes você vai fazer uma manutenção num apartamento, dá R$1.000. Ai, que caro. Não é caro. Caro é se esse apartamento pegar fogo, aí ele é caro. Caro é se o seu seguro obrigatório for cancelado, porque a sua RT não consta a vistoria dos seus apartamentos, que é uma norma 13.103 do gás, da NBR, e aí você perdeu o seguro obrigatório que pagaria aquele hall que explodiu, ou uma vida que você vai pagar uma questão sinistro, ali, um sinistro, e você não vai ter nem isso para te amparar, que o síndico paga todo mês esse seguro. Você quer ver uma coisa legal? A gente tem condomínios que a gente tem aquecedores, né? Então, todo o condomínio tem quase 500 unidades e todo mundo tem aquecedor. E aí, esses tempos atrás, a gente mandou um comunicado dizendo sobre manutenção do gás, orientando, né? E aí me perguntaram pro Anderson se era obrigatório fazer a manutenção. Eu falei, é obrigatório. É obrigatório fazer obrigatório. E aí quando... É assim, ó, a pergunta vem, mas o problema também vem. Mas você baixou a pressão do gás? Aí eu falo assim, não, a pressão continua a mesma, porque a com gás sempre vem, né? A gente sempre chama alguma empresa para avaliar relógio, pressão, porque às vezes você passa na caixa onde tem os relógios, você sente cheiro, então você chama os caras para avaliar. E aí eu falo assim, você fez a sua manutenção? Porque se tá com a pressão, com o problema lá, tá com algum problema no seu aquecedor. Não fiz. Não tá em tempo de fazer? Tá em tempo de fazer. Se já tá dando problema, já pode chamar. Você tocou num detalhe de um equipamento que mais mata, né? Porque ele tem a queima do gás, a entrega, Sim. E ele tem o monóxido de carbono, que é uma questão assim gravíssima, já matou muito. Tanto que as leis, né, elas são, infelizmente no Brasil, criadas pelo quanto que aquela questão causou. Aqui no Brasil é só norma, a lei tramita, porque as mortes são poucas. Sim. Mas no Brasil não, em São Paulo, desculpa. Mas no Rio de Janeiro, como estourou bueiro, né, sancionaram a lei, lá é lei, as manutenções é lei, Sim. Tem a norma e a lei. Então você vê, o que manda é o quanto mata. Infelizmente é uma cultura errada e tarda os processos. Mas quando você fala de aquecedor, a Algás tem uma política que a gente não faz manutenção corretiva. A gente só faz manutenção preventiva. A manutenção preventiva apontou uma manutenção corretiva no equipamento de aquecedor. Senhor, nós te oferecemos a troca ou você pode procurar uma assistência. Por quê? Porque é um equipamento
que você tem uma grande probabilidade de ter um acidente. Ele tem uma entrada de gás, uma chama e a saída do monóxido. Então você está gerando uma bomba que você não sabe para aquecer a sua água. E aí eu vou falar assim, não, pode deixar que eu vou fazer uma manutenção aqui nele, corretiva na placa, seja nisso, seja naquilo. Não vou, querido. É um equipamento que você deu, e normalmente, e também pelo cenário, né? A gente também tem que entender com o que a gente está lidando. A gente vai pegar um aquecedor que às vezes tem 20 anos de uso. Sim. Desde que está lá o apartamento, está lá o aquecedor. Então assim, claro, se ele fosse mais novinho, a gente talvez... né? Mas não é isso que acontece no mercado. Você pega equipamentos antigos. Então o que a gente recomenda? A gente te oferece até uma boa condição para você trocar, ou você procura uma assistência que a gente já orienta que ela não tem autoridade, se ela não tiver o selo do Abrinstal e associada à ABEI, porque aí ela só é do equipamento. Ela não pode mexer nos equipamentos de flexível, válvula, duto, e eles mexem. Eu já vi manutencista falar assim, tem a saída de ar aqui, bem embaixo do aquecedor, não precisa do duto. Como se o monóxido de carbono fosse embora por indução, entendeu? Só que o monóxido de carbono, olha que legal, o monóxido de carbono usa o oxigênio como combustível dele. E o nosso cérebro prefere o monóxido de carbono. Então você tem uma morte ali cerebral assim. E você a gente sabe, teve o caso, né? Sim. E uma coisa que é isso que nós falamos muito aqui no programa, falamos até demais, até nos nossos condomínios, que o barato sempre vai sair caro. Sempre. Né? Eu acho que o viés todo disso tudo primeiro, isso é uma coisa cultural do brasileiro, que ele não faz a preventiva. Não. E por mais que nós falamos, Exatamente. a preventiva é infinitamente melhor e mais barato que a corretiva. E aí ele entra naquele viés de que, não, mas tá bom, como você mesmo colocou, venceu, tá bom. E nós falamos, não, peraí, aí é só quando ocorre um sinistro grave, né? E aí as pessoas começam a entender. A própria lei que determina nos condomínios lá a 18.280, a própria lei do condomínio, ela só nasceu porque nós tivemos o Joelma, o Andraus, as mortes mais absurdas. É uma cultura brasileira, a gente ganha o recurso e a primeira coisa que a gente não pensa é quanto esse dinheiro vai me custar. Então a gente não guarda dinheiro para dar manutenção até no nosso dinheiro. Sim. Quanto mais no equipamento, a gente não tem essa cultura. E se fizesse essa cultura, e nós falamos muito aqui nos condomínios, nós economizamos. Muito. E falamos, o barato sai caro, porque assim, e nós falamos, gente, usa técnico. É caro. Tudo bem, é caro, mas ele vai me dar uma garantia. Ele vai nos dar um certificado. Chamou o sinistro, a seguradora não vai nem questionar, porque tá aqui os laudos, eu fiz tudo. E é isso que em condomínio, e nós olhamos, né, Luciano, nós já narramos aqui, nós vamos muito em condomínio, fala aí, e nós chegamos, usamos até um exemplo de o Luciano deve lembrar, que nós chegamos para visitar, né, que nós íamos fazer a concorrência. Não, olha, nosso condomínio tá ótimo, né, Luciano? Tem 300 mil no caixa, tá maravilhoso. Aí nós olhamos, parecia que... do condomínio, cara. Eles não fez a preventiva de nada. Lodo crescendo em todos os lados. E aí eu e o Luciano... E o cara falando de infiltração dentro dos apartamentos porque a fachada e tal, tava e nós zoada. ficamos olhando assim. E aí, vocês não têm 300 mil no caixa. Quando a coisa tá feia externa, então o que você vai pensar daquilo que a gente não pode ver para aferir, né? Exato. De preço é muito importante. Eu peguei um caso de um condomínio, eu não vou falar o nome, mas foi no Campo Belo. Esse condomínio... Nós foi no Campo Limpo. O síndico, ele contratou um instalador, tá? E esse instalador não tinha empresa credenciada, não tinha nada. Foi fazer as respectivas vistorias lá no condomínio, na parte do gás. O cara queria vender teste. Foi lá, o condomínio tinha uma aprumada coletiva. O condomínio era tão sofisticado que tinha até churrasqueira a gás. Já era dimensionado certinho. Num determinado dia, a gente já sabia que aquele condomínio estava sendo executado, etc. A gente só viu a reportagem numa grande TV que veicula o jornalismo aqui em São Paulo. E aí a gente viu lá que o condomínio em Campo Belo teve um incêndio em 2 andares
e teve uma vítima. Eu fui fazer ajuda na perícia técnica lá. Cara, pra você ter uma ideia, teve um problema que a distribuidora de energia também, isso aí foi outro problema, inverteu a polarização da descompressão, em vez de puxar, de subir, a compressão tava empurrando para baixo. Desculpa, e aí nisso... Por que os caras não sabiam? Porque não faz manutenção preventiva. preventiva. Aí um pai, né, com uma filha ali, descendo pelas escadas, conseguiu descer 10 lances, ele tava acho que no 24º andar. Quando chegou no 14º andar, ele não aguentou mais, caiu, morreu o pai e a filha. Abraçados Então, na assim, escada. Com gás Imagina, não se brinca, cara. A gente fala que muitas vezes é melhor você pesar, pôr na balança. Óbvio que a concorrência ela tem que ser leal, os preços eles têm que ser equivalentes aí, mas dentro de uma cadeia, né, de empresas certificadas, isso traz uma segurança maior para quem utiliza, né, para o condomínio. Sim. Eu acho engraçado quando o síndico ele te pede uma determinada proposta e ele fala assim, tá bom, eu vou falar com o conselho. Eu falo assim, oi? Não, é gás. E normalmente quando é alguma questão de vazamento ou alguma preventiva obrigatória, eu falo, não. Você quer discutir com o conselho o preço? Ah, não, tranquilo. Porque você realmente tem que prestar conta e é bom você fazer junto. Mas a autonomia é sua nesse caso. Então você pode encontrar o melhor preço, a melhor proposta, falar, gente, eu escolhi esse aqui, porque aqui eu respondo diretamente, eu não vou deixar faltar, tá? Tá aqui a prestação, preciso fazer, né? E só entrando numa linha do tempo, a Algás, né, tem 15, 20 anos de mercado aí, trabalhando, vendo de sucessões, nasceu da família dos donos, do diretor, enfim, e ela foi vendo essas necessidades no mercado. Só que a gente começou de uma outra forma. Normalmente você abre uma empresa porque você descobre um negócio, né? Um negócio bom. Sim. A Algás não, a Algás nasceu por causa das normas. Então, os pais já tinham ali as empresas dele, mas o Luan, né, como criador ali da Algás, ele foi... deu aula no Senai sobre normas, né? E aí ele criou já para atender essas normas. Uma metodologia. Uma metodologia. Então você atende o mercado, você vê o mercado diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu passei uma proposta para um cliente. Eu queria até mostrar ele aqui. Eu poderia, mas vou deixar assim. Mas eu poderia até mandaria uma mensagem para ele falar: você está participando aqui com a gente. Mas olha que interessante. Ele me ligou e falou assim: Júlio, sua proposta tá certa, cara? Eu falei: poxa, arregacei no preço, né? Que o meu preço é caro. Eu gosto de ganhar. O que é caro? Exatamente. Mas eu gosto de ganhar proposta que tinha 2 caras lá mais barato e eu ganhei. Sem dar muito desconto ainda, sem chegar no preço dos caras. Porque aí eu entendi que eu diferenciei o meu produto e a minha empresa. Aí eu fiz o meu trabalho, eu senti que eu fiz o meu trabalho. E aí o cara falou pra mim: Júlio, por que o seu valor tá tão inferior a dos caras? Eu falei: peraí, você me pediu um teste do ponto, de um ponto a outro e do outro ponto até os apartamentos, né? Do relógio até o relógio e tal. Falei: já entendi o que aconteceu. Duplicaram. Falei: posso te ligar? Ah. Liguei pra ele e falei o seguinte: quando o senhor falou assim, lembra a sua fala que o senhor falou? Eu quero um teste do ponto de entrega até o relógio, do relógio até o apartamento e a vistoria. Você lembra que o senhor... A conta que o cara fez assim? A conta que o cara fez foi assim: um teste do ponto até o relógio, X valor. Um teste do X valor e a vistoria, X valor, vezes o número de apartamentos. Nossa. 80 pau. Mas eles iam pagar. Eles estavam com orçamento para fazer. Ele só queria que a minha proposta tivesse... Por que a sua deu tão barato, Júlio? Eu vou te explicar. Porque quando você me pediu o teste, eu olhei para o que a norma fala. E a norma fala que você tem que fazer um teste de estanqueidade com vistoria. A vistoria de 5 em 5 anos, o teste anualmente. Isso já cobre todo esse circuito que você me expressou. Eu só coloquei os custos que eu vou ter. E por isso que meu valor saiu barato, porque eu olhei para a normativa obrigatória e não pela oferta que você está me dando. Empreendedorismo e oportunismo são coisas distintas. Entendeu? Então eu ganhei hoje essa questão com você porque eu fui normativo. Porém, como eu sei que deu muita discrepância, eu vou alinhar o meu valor de visita. Eu posso? Claro, Júlio, alinha sim. E aí alinhei o valor de visita porque... eu acho que a gente tá tão... O mercado é tão grande que a gente tá longe do cliente, sabe, Sim. gente? Posso falar pra você? Tem uma coisa que eu comentei aqui, sempre comento, eu acho que isso é sensacional. É uma fala que eu tive de um amigo, hoje falecido, mas ele sempre falava assim, ele se deu bem na vida, e ele sempre falava assim, que existe 2 modos de ganhar dinheiro.
né, na vida, né? Então você tem aquela pessoa que é apaixonada por dinheiro e aquela que gosta. Existe uma diferença. O apaixonado faz de tudo para ter, o que gosta trabalha para ter. O cara gosta de dinheiro, ele vai trabalhar. Primeiro ele apresenta o trabalho dele e a consequência é o dinheiro. E quem é apaixonado, cara, atropela você, eu, a mãe dele, o pai, ele não se importa. Ele quer ver o dinheiro no bolso dele, né? Então, existe essa diferença. Então, eu sempre falo que a gente tem que olhar para a pessoa e literalmente ver, sentir que a pessoa está trazendo a informação correta. Porque você vai transmitir isso para os moradores. Às vezes, quando você falou aqui de falar com o conselho, de explicar para o conselho, às vezes o síndico que não tem essa noção do que pode acontecer, do sistema, do valor, do preço, ele não vai conseguir expressar literalmente para o conselho o que é necessário fazer. Então ele precisa sim ter vocês. Eu acho que o Em Questão Cash se tornou hoje um programa literalmente que fala com a massa condominial, que mostra isso, que eles não sabem. Né? Eles achavam que tem um aquecedor lá, vou usar o aquecedor, só vou fazer manutenção quando ele começar a vazar água. Ou começar a vazar gás e furar. Porque o pensamento do ser humano é assim, eu só troco óleo do carro quando eu dar mais 1.000 quilômetros com ele já para trocar. Tem cara que pensa dessa forma. Exatamente. Tem uma coisa importante que eu acho que o Júlio comentou do teste. O teste de estanqueidade a gente vem reeducando há anos já, desde a reportagem que eu te contei do Trali, que a gente fez, o Trali me ligou, colocou aí numa veiculadora de TV uma reportagem no tocante à segurança pública, mas ainda hoje tem empresas que vendem somente o teste, sem a vistoria. De tempos em tempos é imprescindível que o condomínio faça vistorias. Por quê? Você falou de Joelma, eu falei do Campo Belo. A gente tem algumas cases aqui que repercutiram muito. Quando a gente fala de segurança, não dá para relevar. Sabe? Sim. É uma coisa que você tem que ter um toque assim de caixa muito rápido. E é muito importante que o síndico ele tenha essa consciência de que ele precisa fazer a vistoria. Porque o incêndio, ele nunca começa de fora para dentro. Não. Ele começa de dentro para fora. Então não tem sentido eu testar as áreas comuns e deixar o que é mais relevante. Junções roscáveis, mangueira flexível, adaptação, embaixo da pia, por onde passa a instalação de gás. Você como morador, você já conhece a instalação perfeitamente? Você já chamou um técnico para fazer uma inspeção realmente no teu apartamento? Então, fica o recado para os síndicos, né? Os síndicos são os principais responsáveis e educadores dessa massa e dessa questão aí de segurança. A nossa missão como instaladora ou como a BEI, né, como uma associação que está dando a voz às instaladoras, ensinando um pouquinho de gestão, também é essa. Só que eu acho que é um pinguinho, cara, de areia ali, perdido no oceano, né, gigantesco. Eu acho que se cada síndico tiver essa consciência, vamos pegar junto aqui na mão e vamos educar essa turma. Eu acho que muda o cenário. Eu acho que até um case, desculpa. Não, sim. Eu acho que até um case que pode colaborar com o que você falou é o Aquaplay, maior condomínio resort de Santos. Quem fica lá? Quem mora lá? Os jogadores do Santos, né? O técnico meu tava fazendo uma manutenção lá, encontrou o cara, tirou foto com um determinado jogador. Um lugar lindo. Ele tem 1.435 unidades. Eu fechei um contrato com eles de manutenção pro aquecedor, porque eu tive que dar uma desculpa para conseguir pegar as vistorias. Porque eu falei, faz as vistorias, é normativo obrigatório. Obrigado, Júlio, não. Me oferece outra coisa. Então tá bom. Então eu vou fazer um contrato onde eu vou jogar o preço. Porque eu sou um cara do comercial. Eu vou jogar o preço do aquecedor lá embaixo para eu entrar e fazer a vistoria. Porque se eu olhar o aquecedor, eu tenho que olhar. Eu não posso entrar com um técnico. Não, a RT é minha no final. Sim. Eu não vou entrar com um técnico. Não tô vendo nada. Mas lá na minha RT tá lá. Então eu falei, você vai, eu vou fazer a vistoria, mas eu vou cobrar só o aquecedor. Não se negocia. Não se negocia. Aprendi isso. E aí o que aconteceu? Meu contrato era assim. Você faz 700, depois você faz mais 700. Eu só fiz os primeiros 700, estamos continuando. Sabe quantos vazamentos eu peguei? Na vistoria? 50%. Eu peguei 100 vazamentos na primeira semana. Chegar na unidade, não tem cheiro, vamos fazer aqui. Você sabe que o maior teste de estanqueidade é o sabão, né? Sim. Ele vem com o sabão, bolha, 100. Eu tenho os vídeos, eu tenho os laudos. Não, mas posso falar pra você? Sabe como que eu comecei a fazer manutenção no meu? O dia que o jardineiro furou. O jardineiro furou a tubulação da alimentação geral.
Aí chamamos a Congás veio, o técnico veio, foi lá, ó, indicou a empresa tal, a empresa foi lá, fez o trabalho. E quando eles indicam, o legal é que eles falam assim, ó, se é essa empresa, pode ficar tranquilo que a gente vem, mas ele já libera, porque os caras fizeram o teste de tanquedade e tudo. Cara, eles me bloquearam 2 torres. Nossa. Tava vazando. Meu Deus. Imagina você pega uma sexta-feira, todo Exato. mundo agitado. Mas foi desse jeito mesmo. Uma sexta-feira, eu tinha acabado de entrar de férias do emprego. Nossa, que delícia. Passei sexta à tarde, o dia inteiro acordado, sexta de madrugada esperando o técnico chegar. No outro dia de manhã chegou a empresa, os caras acharam o vazamento, era um vazamento debaixo do solo, eles fizeram uma vedação com líquido, jogando dentro da tubulação, resina. Cara, faz o teste até hoje, tá funcionando normal, não tem mais o vazamento. E se furar de novo no lugar onde fez a resina, acabou. Tem que trocar a tubulação, Sim. tem que trocar o trecho. Eu tinha falado isso. E aí pegou vazamento nos apartamentos também. Não, Tem aquecedores lá também? Nossa, Tem. Aí a pressão aumenta, hein? Gente, é só vocês pensarem. Tem quantas unidades Do lá? síndico. 500 unidades. 500 unidades. Aí você fala assim, a cada 100 usa a mesma tubulação para descer, para subir, ou que seja individual. Sim. Olha o tanto de pressão que tem ali dentro daquele tubo, Sim. cara. Aí se você não faz manutenção preventiva... E assim, uma preocupação que eu tenho com esse mercado, que é uma coisa que eu falo. Síndico e administradora não precisa saber tudo. Não. Precisa ter bons parceiros. Eu quero parabenizar vocês de novo, porque o Em Questão é sensacional, porque vocês são um lugar onde o cara pode encontrar todo tipo de informação bem qualificada. É isso, é usar os meios de comunicações, é trazer bons parceiros para perto de você. E até foi um detalhe que você falou. Eu sei, quando eu fui escolher minha profissão, eu falei, poxa, eu tenho que usar algo que eu possa vender a verdade. Sim. Porque a verdade, ela tem uma característica. É verdade. Não preciso te provar. Exato. Ela é fato, ela vai se auto-mostrar. Eu só vou pegar o crédito um pouquinho com ela. Nossa, cara, que legal isso que você falou. Só falei a verdade. Você sabe que vamos dizer, é um mantra que nós falamos nos nossos condomínios e falamos muito aqui. E às vezes para algumas pessoas, né, Luciano, fala assim, mas o Anderson é grosso. Eu simplesmente digo, eu não vou dizer o que você quer ouvir. Muito bom. Eu vou te dizer a verdade. Ponto. E muitas vezes não é o que você quer ouvir. E não é o que você quer ouvir. Nós temos muita nossa preocupação nos condomínios justamente em vir com empresas qualificadas, seguindo as normas, né, Luciano? E todo mundo fala, mas vocês estão gastando com isso. Eu falei, só que ao longo prazo, vocês vão economizar uma fortuna. E aí você pega condomínios em que os síndicos não têm essas preocupações e as coisas dão errado. E aí, nós falamos muito isso em assembleia. Fala, tá bom, o nosso lá deu problema. Só que eu fiz com uma empresa homologada, tem garantia. Imediatamente ele veio resolver. Eu tava pensando nisso. E o outro caso que foi feito no mais barato, eu cobro de quem? O cara quer trocar um equipamento, a gente tá falando hoje do gás, mas pode Sim. ser de N situações, ele quer... Sabe o que você tá fazendo? A partir do momento que você pôs a mão, cara, você tá colocando... Antes, zelador podia fazer tudo. Não. Hoje não pode fazer nada, cara, porque a partir... Você sabe o que eu faço pra falar pro zelador? Eu participo, tá? Porque eu sou da área operacional, não sou da área de vocês, sou da área elétrica e eletrônica. Eu acho legal o síndico sempre participar. Se a ABEI for fazer um curso ou for dar uma palestra da área para orientação, eu acho legal as pessoas participarem, porque no meu caso eu já salvei pessoas por conta de vazamento de gás. Eu já fui, eu chego de madrugada e chegar no apartamento e os vizinhos falaram, Luciano, tá um cheiro forte, fortíssimo. Eu ligar para Congás, desligar, eu desligo, deixo lá desligado, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa mais grave. E aí quando a Congás chegar lá, ligar, ele passou o aparelhinho na porta, falei, aqui, bater, chegar lá, tava todo mundo enxinchado num quarto só, porque a criança tava tossindo. Meu Deus. E a casa empesteada de gás. Meu Deus. Só não foi pior porque as janelas estavam abertas. Você imagina a gravidade da situação. Então, por quê? Por conta de deixar a boca do gás aberta. E isso me Então, apavora. bacana, hein, dele, da NR23, da brigada, porque hoje em dia, para juntadas do AVCB, tem algumas regulamentações que a gente tem que seguir, quanto síndico ou quanto condomínio. Por exemplo, a brigada de incêndio é uma coisa que você tem que ter para, pelo menos, um número X de pessoas ali do condomínio, para que possa
atuar, né? E acho que é bacana essa case, viu? De repente desenvolver alguma coisa para zeladores ou até mesmo o pessoal que atende a gerência comercial para uma rápida intervenção. Posso falar para vocês? Vocês estavam falando aqui que o síndico não necessariamente ele precisa saber de tudo. Eu discordo de algumas coisas. Ele não precisa necessariamente mexer em tudo, mas ele precisa ter orientação de tudo, porque o que acontece? Eu e o Anderson, a gente tem uma coisa que, e eu tenho muito isso que eu aprendi, aqueles funcionários que estão ali, mesmo ele sendo terceiro, ele confia em você. E quando tem algum problema, se você não for a primeira pessoa a orientar ele vai ficar desorientado. Só um detalhe, Anderson. Eu falei que o saber não precisa estar nele. Sim. Não, mas entendi. porque ele tem que ter... Você leva um book, um livro com você. Peraí, o cara te faz uma pergunta, você já leu sobre aquilo. Sim. Então, é isso que quis dizer. É exatamente o que você está falando, tá corretíssimo. Ele tem que saber operar. Ele tem que saber, porque assim... Eu achei legal o que você falou, porque, vou dar um exemplo, a Comgás, por exemplo, algumas concessionárias de São Paulo, o SLA de atendimento hoje é de 2 a 4 horas. A gente sabe que a Comgás aqui em São Paulo, ela tem um atendimento fenomenal. Sim. Uma hora ela já está na porta do teu condomínio se não tiver em 30, porque ela tem muita viatura. A logística deles é georreferencial, vamos dizer assim. E só que meia hora perante um incêndio pode ser uma eternidade. Você é a primeira pessoa. E você sendo disseminador quanto síndico, a informação chega muito mais rápido, cara. Pô, eu falo pra você, foi 2 casos. Os 2 casos que a gente teve foi literalmente porque uma de instalação, instalou lá o cano para alimentação do cooktop, não fez a vedação correta e deixou lá. E a pessoa foi dormir. E o pior, cara, que a pessoa ainda acordou bravo, mas depois passou mal, foi parar no hospital, graças a Deus. Todas elas estão bem. Mas eu falo pra você, a orientação tem que vir do síndico, é ele que vai ser o primeiro. E disseminador, a gente fala assim, tipo, cara, você orientar e deixar a pessoa preparada ali para aquela situação é muito importante, porque eu acho que uma informação rápida ali, você salva realmente vidas, né? Sim. É o que ocorre hoje. Às vezes o zelador ele é o primeiro a correr numa situação emergencial dessa, que ele poderia, através de uma simples válvula, né? Eu lembro quando eu fazia vistoria, que eu me tornei especialista em gás, eu sempre, em todas as vistorias que eu fazia, eu falava assim, pra que é esse cadeado aqui? Sim. Primeira coisa que eu perguntava, onde é que tá a chave desse cadeado? Ah, tá ali, vamos lá, por favor, vamos dar uma olhada. Olha que legal. O cara não achava a chave. Olha que... A chave tava com o Joãozinho que entregou pra fulano. E aí, numa situação de incêndio, você vai fechar como as válvulas do gás que você precisa estancar ali, que é imediato. E olha que legal que você fala. Eu não sabia, depois que eu conheci o pessoal, e até através do Alberto que tá aqui sentado assistindo a gente, né? O que acontece? Eu não sabia que tinha que fazer sempre manobra nas válvulas, porque a válvula resseca. E o valor daquela válvula, se o cara fala assim, eu vou pagar 5 mil para fazer, sei lá, estanqueidade, eu acho que é mais caro você pagar 700, 800 mil reais numa válvula para trocar, porque você não fez o que tinha que ser feito, né? Qual que é a validade de uma válvula? Cara, eu não sei de cabeça. Abriu, fechou, já perdeu a validade. Mas Aí um técnico gasista tem que aferir. Preciso trocar, essa válvula não tá então, boa. Você quer ver? Quando teve também outros casos, eu sempre oriento e a partir de sempre falo, não deixa pedreiro colocar a mão, pedricista colocar a mão no aquecedor. Aí eu vou te falar um negócio. Aí o cara tem uma ideia genial, ele abre uma empresa e ele quer mão de obra barata. Quem faz a manutenção? O pedrecista. Não, sabe por que eu falo isso? Porque assim, ó, eu gosto de receber a parte técnica, porque eu gosto de entender o que está sendo feito e tentar explicar de uma forma universal para todos, né? Eu sei que cada equipamento ele tem uma forma de ser instalado. Você vê, eu não vou citar nomes de equipamento, mas você vê que o aquecedor ele tem a entrada no meio de água fria, aí de um lado gás, do outro a saída de água quente. Ou ele tem a entrada de gás no meio e a entrada de água fria aqui e a saída... Então eles mudam esses padrões, né? Mudam. E é até uma das cases que a gente discute nas fabricantes, que, assim, tudo existem aprimoramentos, né? Como é que a gente não pensou até hoje, as fabricantes, e eu faço um apelo às fabricantes, também, né, as grandes fabricantes de aquecedores, como é que a gente não pensou em colocar uma simples válvula de retenção em cada entrada de água fria e de água quente? Para que isso
bloqueio no fluxo reverso ali, no caso de um instalador curioso, que já não pode, tá? Eu não recomendo aí um pedreiro fazer. Eu tive um caso aí que o condomínio gastou 300 mil reais. Tem um vídeo aqui. O cara pegou um gesseiro pra colocar, gosta, né? Mas e o proprietário é engenheiro, cara. Isso é uma vergonha pra nossa classe. Tipo, pegou o gesseiro, instala aqui pra meu aquecedor. O cara foi lá, foi instalar. Mas eu já tava acostumado. A marca era outra. Sim. A posição, eu sempre falo assim, o gás ele vai sempre ser a cor prata. Você tem dois da cor dourada e o gás ele vai sempre ser o cor prata. Mas será que o cara que está instalando ele tem propriedade para isso? A noção. O cara não tem nem Senai de gasista. A instaladora, né? Isso é um filé, porque eu vou ter que tirar a água da tubulação inteira. A água empurrou com a pressão, empurrou com a guarnição. O barato sai caro. Pra mim é sensacional. Gostaria que acontecesse com meu amigo? Não gostaria, mas pra mim... Eu ia falar pra vocês, mas vou deixar uma dentro aqui pros moradores aí que tem essa mania. Pessoal, não adianta vocês ir lá, mandar o pedricista colocar, instalar o gás de vocês, o aquecedor, e achar que vai entrar água na tubulação e você vai desligar e ninguém vai achar. O caminho é um só. O cara vai achar. Aconteceu 2 vezes que o cara deixou e ficou lá o dia inteiro. E aí eu vi aquela galera mandando assim, o gás tá ficando fraco, o gás não sei o que lá, o gás não sei o que lá. Aí daqui a pouco você liga pro cara, o técnico da Com Gás, ele chega lá e fala, vamos no térreo. Aí quando ele tira o relógio, a água vem. Ele falou, cara, vai ter que fazer vistoria em tudo. Meu Deus. Chega no apartamento, você já consegue identificar. O do apartamento do cara já molhou, ou já entrou água no cooktop, já entrou água no não sei aonde, já entrou água não sei aonde. E o cara falou, não, foi você, cara, não tem que fazer. Eu quero contar um case famoso pra vocês. Vamos tomar uns processos. Brincadeira. É brincadeira. Não, eu tenho autorização para contar, até porque estava sob a nossa prestação. E é uma coisa muito interessante. A gente fez um contrato com uma grande... Ela faz NRs, né? É um parceiraço nosso, vou falar o nome, Vila Velha. Os caras... Chamem os caras para vir, porque os caras são uns monstros. Trabalham muito bem. Atende condomínio nosso. Tem as suas áreas, enfim. E aí fechamos um contrato com eles, fizemos um produto para atender só as administradoras deles, que são os clientes deles, o Inspigás, que é esse produto aqui, mas exclusivo para eles. E pegamos um prédio através dessa negociação. E esse prédio, o engenheiro responsável me chamou o Luan na época, falou, olha, nesse prédio dá uma atenção porque a Globo tá sempre lá. Pra gente, assim... Nós estamos de olho na instalação, de verdade. Mas como pediram, eu falei, eu vou dar um pulinho. E eu tenho um detalhe, assim, que eu pego muito vazamento de nariz. Até brincam lá na empresa. Poxa, vou usar você como detector de gás, que o detector é um aparelho caríssimo, né? E às vezes eu passo por um lugar, eu já aprendi, né? Não vou tentar ensinar aqui, porque não é aconselhável. Então, o que acontece? Eu fui lá nesse prédio, dar uma olhadinha, conhecer o zelador, conhecer o síndico. Cheguei lá, era um prédio 3 por andar, sendo que o 3º andar era só de manutenção. E é o prédio de um colega nosso aí de mercado, que é o Podpah, aquele podcast. Eu não assistia na época, não tem muito tempo, mas quando eles levam o pessoal de futebol, eu vejo uma coisa em outra. E aí cheguei lá, eu nem sabia, falei, posso visitar a área de manutenção? Eu entrei na área de manutenção, já deu aquele bafinho em mim, já senti o cheiro, falei, aqui tem um vazamento, tá? Não, é cheiro de cândida e tal. Falei, você já tá acostumado, ele vai falar que é outra coisa. Ele falou, cheiro de cândida. Eu falei assim, você tem mais um funcionário aqui? Tenho. Chama seu funcionário. Eu falei, vai até ali, ó, até o aquecedor, os aquecedores ficavam fora, vai e volta. Você sentiu o cheiro de gás? Senti cheiro de gás. Ele falou que é cândida. É cândida? Não é cândida. Eu falei, então tá bom, então tem um vazamento aqui. Tô parando tudo. A gente ia começar na semana seguinte. Tô parando tudo, eu vou chamar uma equipe. Fica tranquilo, não vou onerar vocês. Ela só vai vir com detector porque realmente é a segurança de vocês. Não tinha um vazamento, tinham 2. Um no 1º andar e um na cobertura. Então era um prédio de alto padrão, onde a emissora, uma das maiores emissoras de TV, estava ali sempre fazendo, né, um trabalho e ele poderia ter uma explosão. Bastava uma bituca de cigarro. E a gente pegou. Por quê? Porque a gente é interessado... Próximo da Copa, né? Do 1º andar ficava próximo da Copa também, né? Eram 2 vazamentos. Então, assim, eu vou testar um detalhe da Algás, porque eu quero que as pessoas conheçam mais do que um produto. Eu quero que elas conheçam o caráter da Algás. Nesse condomínio, os nossos técnicos, eles falaram, cara, que sensacional. A gente caça serviço, é óbvio. Que sensacional, cara, que a manutenção é tudo externa. Não vão precisar incomodar ninguém. O síndico ouviu e falou, mano, esses caras tá de brincadeira, né? Eles querem faturar aqui.
E aí foi começar a cotar outras empresas para fazer o serviço. A gente falou, tudo bem, fica tranquilo. Como se achar um vazamento já não fosse grande coisa, né? E eu não cobrei nada para achar, viu? Não teve oneração nenhuma. A gente é muito parceiro, até hoje atendi eles. Mas só colocando uma situação que às vezes o condomínio pensa que está sempre sendo onerado. Falei com o meu diretor. Olha, eles estão achando isso, estão cotando. O diretor deu a seguinte orientação. Troca tudo. Não cobra nada. Só as manutenções preventivas. Você vai cobrar só as manutenções preventivas. O equipamento é cortesia. A mão de obra é cortesia. O nome da minha empresa que eu construí é muito maior do que qualquer situação que ele possa ter aferido. Fizemos, é um grande case que a gente tem. Já entrei em vários condomínios que eu pude usar, me referenciar. Sim. Mas o que eu deixo aqui? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de humildade também para entender o que esse prestador está trazendo para nós. Sim. Né? Esse cara levou inclusive uma empresa lá que na época não estava devidamente credenciada. Nós sabíamos, não falamos nada. Entendeu? Sabíamos pelo trabalho que a Algás, né? A Algás, o diretor da Algás, que é o Luan, que está aqui, criou a ABEI. Vendo a necessidade, criou. Então a gente começou a homologar as empresas para que os síndicos, esse mercado tivesse um respaldo. E também não é só pelo mercado, é também pelas instaladoras. Você falou um pouquinho de Algás, vou falar um pouquinho de ABEI. A ABEI é sensacional porque ela tá brigando pela oferta pública. Sim. Quem concede, quem entrega o gás, não pode fazer manutenção. Quem afere se tá certo? Sim. Se eu sou o seu médico, imagina assim, o médico te atende e já fala, não, toma esse remedinho aqui. Qual laboratório fez? Não, fui eu que fiz. Quem afere? Pra você ver, é legal isso. Mas isso é assim. Quer ver? Luan, como é que tá sendo o trabalho da ABEI nesse sentido, com as empresas de mercado, de instaladoras? Eu acho que a recepção tá muito boa, vem crescendo muito, a ABEI já tá com mais de 50% dos associados de todas as empresas certificadas ABRINSTAL. A nossa crescente aí vem evoluindo. Recentemente eu tive uma visita à concessionária de gás do estado de São Paulo, de gás natural, e nós encabeçamos uma briga lá com eles, talvez de uma forma atrativa, né, que saltasse aos olhos deles para uma oportunidade grandiosa que vem aí, que é um contrato para abastecer 70 empresas aqui do estado de São Paulo, de oferta pública, trazendo um novo modelo e uma nova ótica, que antigamente ela tinha uma ótica de PJ, né? E hoje a gente traz uma ótica, vamos dizer assim, CLT mesmo, que é o certo desde o início. Isso traz uma grande oportunidade. A companhia me anunciou que tem um investimento aí de praticamente 2 bi desse ano até o ano de 2026 e que vai engajar com a ABEI aí alguns projetos para que a ABEI supra as empresas. Eu acho que as empresas estão bem receptivas, os projetos são bem engajadores, e desde o início a gente vem trazendo medidas que não param, desde medidas de gestão, mercadológicas. Na primeira rodada de ideias que eu dei, a primeira ideia que eu dei foi reunir todas as empresas, fazer algumas estratégias, como por exemplo a página antifraude em cada empresa. Você sabia que as instaladoras de gás já permeia por um ambiente não tão seguro e que afeta o consumidor final? Hoje, uma empresa que está em processo de recertificação ABRINSTAL ou ABEI, ela pode sim colocar o logo da ABEI lá, do ABRINSTAL, e falar que é certificado ou está em processo de certificação, não tem problema. Mas pera lá, o cara que nunca foi, ele está cometendo uma fraude. E aí eu venho fazendo um trabalho também em São Paulo, junto a algumas diligências da Polícia Civil, de autuação dessas empresas. Primeiro, a gente não vai diretamente para esse viés, tá? A gente vai com notificação extrajudicial, joga pro cível e depois a gente, por finalmente, né, as empresas que tiverem essa resistência, vai para a questão aí penal. E é certo, né? Até porque vocês estão colocando Exato. Uma certificação, uma garantia. Sim, sim. Colocar uma empresa idônea que traga uma garantia e um seguro para o cliente. Não sei se vocês viram um case importante. Teve uma reportagem esses dias de um falso técnico que foi preso no Rio de Janeiro. Eu vi isso aí. Falso técnico preso no Rio de Janeiro. Cara, artigo 299, aí também a falsidade ideológica que os caras estão cometendo. Pública. Isso vai da boa fé de cada um, cara. Lesar a fé pública é uma questão de escolha, né? Só que assim, a ABEI não tá para prejudicar ninguém, a gente tem que ser imparcial em tudo que a gente tá falando. Importante falar que, eu até falei pro Júlio,
A gente vai falar de AB, eu tô como presidente da AB aqui, você pode falar sobre a Algás? Tranquilo, pode falar. Não há conflito de interesse. Não. A AB, quando eu fui bater na porta da Comgás, que é a companhia de gás aqui do estado de São Paulo, eu fui bater para as empresas, para defender as empresas, para trazer algo atrativo para as empresas. Então eu acho muito importante falar isso. E é um trabalho que vem dando certo, a gente colocou uma página antifraude em todas as empresas. Logo, 70 empresas são mais que uma falando que está tendo fraude. Atingimos uma malha boa de síndicos. Estamos também em trabalho aí com a ABIC, que é uma associação que cuida das administradoras de São Paulo. Eu acho que o grande motor hoje o decisor ainda é o síndico, e tem que ver quais são os carros de comunicação que chegam até ele, quais são os decisores que são neutros ou não, que realmente definem, para que a gente possa atingir a população de uma forma geral, sempre pensando na parte da educação. É uma coisa que é legal, e uma coisa que você até gostou, seria legal vocês colocarem pela BEI um pequeno curso para os zeladores, né? É uma ideia bacana. Porque que acontece de orientação, né? Até porque ele é o cara que está na linha de frente, é o braço direito do síndico, mas que o síndico também participe, que seja chamado para participar. Muito bom. Entendeu? Principalmente síndico morador, né? Que o cara tá constantemente lá. Às vezes o cara, eu que nem no meu caso, e no do Anderson, quando a gente tá no condomínio, a gente consegue, sim, colocar a mão no que tá precisando para atuar, para poder fazer a manobra, porque a gente já conhece. Então a gente busca essas informações. Eu não posso só buscar informação de parte financeira ou negociação, tem que buscar também participar. Exatamente. Porque às vezes o cara não tá lá, eu vou ficar esperando chegar um técnico ou falar assim, ó, vai chegar Jesus aqui e vai salvar todo mundo. Não vai. É noção, né? Não. E o zelador, na verdade, ele é os olhos, ele é as mãos, ele é o síndico. Então, por isso que o Em Questão Cash hoje traz pra gente poder trazer, para poder falar não só com a massa condominial, zeladoria, falar com os conselhos, porque a gente também fala muito de conselho aqui, que são eles que estragam o condomínio, mas são eles também que levam o condomínio. Exatamente. Você entendeu? Porque um bom conselho, uma boa parceria entre o conselho, o síndico, mais a zeladoria, cara, isso flutua, que o cara vai ficar tranquilo, não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Se não tiver... Eu até acho que a exposição da BEI, da Algás como exemplos, não, né, a Algás não... hoje ela é a maior instaladora de São Paulo, mas ninguém é melhor que ninguém, a gente está trabalhando, mas eu acho muito bacana a exposição da BEI também, sou apaixonado, porque ela vai atingir o consumidor final. O trabalho da BEI de verificar se as empresas... O primeiro ponto que a empresa tem que cumprir para ser associada à BEI é estar no Abrinstall. E cumprindo as normas, porque a gente não pode estar lá com o selo e ter uma tabela de preço baixa. O que é uma tabela de preço baixa? Né? Uma conversão de fogão custa X valor. Vamos chutar aqui, não vou falar de valor real, só para explicar para o seu público o que ele perde. E aonde está a corrupção. Como que é? A instalação de fogão custa R$300, vamos supor. Vou falar de valores reais. E aí aparece um cara, credenciado ou não, normalmente é não credenciado, né? Porque a gente já tem fiscalização. E esse cara, ele põe um valor lá de R$150, R$100. Não é legal pro consumidor final? o consumidor não é maravilhoso? Pro cara. Então tá bom. Então assim, ó, você bate seu carro e você compra uma lanterna bem baratinha, sem certificado. Da onde essa lanterna veio? De um carro desmanchado devidamente? Ou de um carro roubado? Da onde você chuta? Da onde? Ou da China. Ou, né? Se for da China ainda dá, né? Dependendo, né? Só que ela não material vai... inferior. Material inferior. Porém, você está dentro de uma legalidade. A grande questão é que, quando a gente fala de gás, a gente tem obrigatoriedades. Entendeu? Então, o trabalho da BEI, ele vai aferir sim no final do uso do cliente. Uma coisa legal também, que como a gente está nesse mercado, é uma coisa que a gente pode até sugerir, e a massa condominial com certeza vai concordar. Eu vejo que muitos condomínios não fazem manutenção, eles só vão fazer manutenção. E isso acontece muito. São milhões de condomínios. Só vão fazer manutenção quando acontece um caso esporádico. Exatamente. Que é aquele caso que nem aconteceu comigo, eu não sabia. Então, mas eu falo que eu não sabia hoje, eu não posso falar que eu não sei. Sim. Você entendeu? Então hoje eu mantenho isso, eu faço isso.
de fazer sei lá, chamar as empresas, fazer um atrativo para os condomínios, né? Porque muitas das vezes, às vezes o cara fala assim, vou falar com o conselho, mas é porque a situação é apertada, né? Às vezes o cara tá com uma inadimplência muito grande, Sim. o cara tá com uma, né? E aí o cara vai chamar lá para fazer, né? Para fazer antes de, só para vai fazer qualquer manutenção, o cara tem que se apertar e tentar tirar de alguma coisa, colocar em outra. O que seria legal? Sempre fazer assim, ó, vocês têm aqui quantidade X, tal. A gente faz um atrativo assim, vocês têm um valor determinado por 12 meses, mas vocês têm um valor, se vocês pagarem anual, né? Vocês têm um desconto de X e vocês têm 2 manutenções e emergenciais para chamar. Que isso seria um atrativo, entendeu? Isso é mercado. Isso é mercado. Sim. Isso ajudaria bastante condomínio. Porque o cara conseguiria se programar, que nem a gente tem manutenção anual de pressurização. Então o cara vai lá, faz toda a limpeza da pressurização, troca hidrômetro, se precisar trocar, troca a válvula e tal, e ele já me dá a garantia de 1 ano que isso vai funcionar. Entendeu? Então funciona durante o ano e ele tem o emergencial. Eu pago para ele já à vista para ele fazer. Exatamente. É legal. Então, tudo planejamento, na verdade. Da mesma forma né? que às vezes o síndico já tá numa situação ruim, apertado, o caixa, né? Hoje o Brasil é um país que tem a carga tributária maior, funcionário CLT, onera e tal. Existe às vezes um abuso. Tem que ficar muito por isso que eu falo, com isso, porque né? Esse também é um dos trabalhos da BEI, para que o empresário que está iniciando ele tenha assim um plano de carreira. Uma das medidas nossas foi fazer com que eles formassem, a cadeia de empresas ali, formassem uma tabela de preço mínimo. Eu não posso, porque o preço mínimo ele é universal. O preço máximo ele vai de acordo com o tamanho da companhia. E o que eu preciso para que eu... não tá dando, a minha receita não tá dando. Cara, mexe no teu core business aí, aumenta a tua gama de serviços, começa a ofertar uma coisa nova, se reinventa, né? Mas existem 2 pontos críticos. A prostituição de mercado, que é feita pelo cara de base, e o abuso, que vai parar no síndico. Muitas vezes o síndico profissional que não conhece o trabalho e acaba contratando. Eu acho que, gente, honestamente falando, a gente tem que estar na metade, no equilíbrio, tá? Nem tão baixo que eu possa oferecer uma má qualidade, a qualidade ela é em primeiro lugar, a segurança é negociável, e nem tão alto que eu, de certa forma, só feche uma vez com o condomínio. Que é isso que acontece com a empresa que muitas vezes, né, tipo... onera, né? Tem cara que... eu sempre, o Anderson falou, isso é fato, o barato sempre vai sair caro. Exatamente. Né? Porque o cara, ele vai te ofertar uma coisa barata para ganhar só naquela vez, porque ele não vai querer te dar garantia, ele não vai querer... Exato. Então tem um monte de situação. Então a gente sempre passa isso pro morador, tá? Tem que ter, sim, garantia. Existe um preço para isso. Sim. Se o cara paga, se ele tem uma mão de obra... Você já consegue ver, eu acho que eu sempre falo isso, você já consegue ver quando a empresa está muito tempo no mercado, que ela tem um funcionário dela que já está há mais de 10 anos no mercado, então você sabe que o cara trabalha de uma forma idônea e que ele tem uma margem para trabalhar, né? O cara precisa ter isso. Toda mentira, ela tem uma verdade sustentando a mentira. Por exemplo, no momento do AVCB, o síndico lá pensa que tem que fazer as coisas que o bombeiro habilite, né? Quando você vai tirar a carta de motorista, você estuda para quê? Para dirigir na rua? Não, você estuda para passar na prova. Sim. O que é um erro, certo? Porque você termina de tirar a sua carta de motorista, você tem medo de pegar o carro para ir para a rua, né? Isso acontece um pouco, mas como isso é aplicado dentro dos condomínios? O cara fica ali tentando seguir a regrinha do básico, quando a gente deveria exceder o nível. Né? Eu falei para um síndico uma vez, a vistoria dentro das unidades é de 5 em 5 anos. Ele falou, não, vou fazer todo ano. Eu vou te pagar para fazer todo ano. Eu falei, sensacional. Porque o que esse cara vai eliminar de vazamento? O que esse cara vai pegar morador que não sabe que não pode levar um botijão de camping para dentro do seu apartamento? Pegamos, entendeu? Então assim, e um detalhe é que se não houver esse cuidado, essa proximidade, você se perde. O AVCB, o cara pensa que ele vai ter a RT do gás lá, que ele tem as ITs para cumprir. E ele pensa assim, o bombeiro veio aqui, visitou, peguei a RT. Nossa, o bombeiro pegou a RT, deu uma olhadinha, tá ok. Puxa, passei. Negativo. Ele olhou sua RT, ele pegou sua RT, ele olhou pra ela e ele viu lá, estanque. Sim. Tá ok, ele tá ok. Ele vai anexar e guardar no nome do seu condomínio. Lá no bombeiro, lá na prefeitura. Explodiu, o condomínio explodiu, o hall explodiu. Ele pega a sua RT e fala assim, síndico, vem cá.
CRT aqui, ó, do ano passado. Como que você fez para tirar ela? Sim. Vamos acessar a norma dela. Norma 13.103, 15.526, 14.177. Deve ser verificado do ponto de entrega ao ponto de consumo. Aqui não tem nada do ponto de consumo. Eu quero entrar em 3. Ele entra, como eu acabei de falar com uma síndica, um equipamento de 1998. Então, assim, com 2 décadas de vencimento, né? 5 anos. Então, assim, não aferiu. E o bombeiro, ele tem uma prova contra você. Você entregou uma prova para ele que você não faz as manutenções preventivas. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes está gerando até uma prova contra o condomínio. Tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falo que às vezes uma mentira tem uma verdade por trás sustentando. Ah, mas o bombeiro veio aqui. Mas o bombeiro não pediu para eu fazer. Não. Verifica a norma. Só vou falar para você, o Anderson, ele até me ensinou nisso e adotou uma situação que é assim, apresentamos os fatos, seguimos com ele, né? Não quero fazer. Então, chamamos uma assembleia, colocamos o sim e o não. Votou em não, eu me ausento da situação. Só que eu vou me ausentar da seguinte forma, fazendo um boletim de ocorrência, apresentando isso, deixando registrado que vocês estão assumindo o risco de não fazer. E aí buscar na justiça que eu tenho que fazer. Porque literalmente é uma situação grave. Sim. Né? Uma coisa que eu ia te perguntar, Luan, se nessas certificações que vocês têm, vocês cobram as empresas de estar sempre renovando isso, e se vocês têm tecnologia já de mercado vindo aí para melhorar mais isso. Sim, temos sim. Hoje as empresas elas renovam a cada 6 meses a certificação. Uma das coisas que a gente está fazendo é um marketing impulsivo para as empresas, para trazer uma volumetria maior de serviços aí para as empresas. E nós temos alguns produtos case de mercado que a gente está colocando à disposição das empresas também, que nós desenvolvemos, né, através da própria instaladora aí da Algás, e algumas ideias de algumas empresas que se associaram à BEI já vem trazendo ideias aí, como por exemplo essa que você falou da água. Eu queria até citar aqui, e me desculpem empresas aí da BEI, mas eu acho que foi a única empresa que me apresentou, eu parabenizei muito ele, foi o Ailton da Alastigás. Ó, propaganda. Não, depois você me puxa a orelha, viu, Ailton? Se eu tô falando besteira aqui, ele desenvolveu um novo lacre que impossibilita o curioso de mexer no aquecedor. Isso para condomínio. Um preço assim, cara, preço muito, muito barato. Eu vou falar assim, muito clean, tá? É um profissional excelente com esse de mercado, assim como as demais empresas que tem lá na BEI. Mas eu falo pra você, Ailton, esse projeto seu é de tirar o chapéu. Coisa simples que nem eu falo, né? As ideias vão vindo. Como que ninguém pensou nisso hoje ainda? Sim. Assim como as empresas de aquecedores, 2025, né? 2025, plano 2025. As empresas de aquecedores já deveriam, né, fazer com que os aquecedores saíssem com a válvula de retenção. Mas as instaladoras gostam, né? Quando a curiosidade acaba prejudicando. Porque aí o cara acaba vendendo um produto que automaticamente as empresas de aquecedores vão ter que comprar. Sim. Porque literalmente o cara vai pedir isso, né? Tem um une útil agradável, né? Exatamente. Sim. Melhora até o uso útil, né, de vida do equipamento. Sim. Eu como Algás, a gente vai muito na BEI e a BEI tem um laboratório, né? Então você reúne tudo ali. Uma das aplicações que a gente também criou foi o detector de gás. A gente tem um case, estamos analisando junto a algumas empresas até famosas de monitoramento, que é esse detector. A gente descobriu um modo de colocar ele dentro do condomínio, que ele fica 24 horas funcionando. É uma pecinha pequenininha, a gente está desenvolvendo. Então a BEI, para monitorar. Exatamente. Ele fica num lugar específico que ele vai fazer o monitoramento ali 24 horas, baixíssimo custo para nós. Para nós, tá bom, pessoal? Quem quiser, brincadeira. Mas assim, é um negócio que a gente criou porque a gente tem um laboratório, porque a gente consegue expor as ideias, desenvolver, ouvir os pós e os contras e desenvolver. Isso gera tecnologia. E as necessidades e gerar a facilidade. Esse negócio é um negócio assim, sensacional. Até vou falar o nome da empresa aqui, não sei se eu posso falar. Pode mas tem proposta na Verisur e tem proposta na Intelbras. São empresas que a gente está negociando, conversando com eles para
já fazem monitoramento e a gente quer levar esse leque, quer abrir mercado para os caras também. Os caras, por exemplo, o Júlio, ele é o cara do peixe grande, tá? Assim, ele tem um talento assim fenomenal, coisa que talvez eu não tenha. Eu sou bom em administração e no que eu tô fazendo hoje, né? Que é até passando um pouco de gestão para as empresas. A gente não fica só ali naquela parte monótona ali da AB, o que a AB vem fazendo, isso aí a gente passa nos tópicos, né? Mas acho que é importante a gente enriquecer também que o empresário hoje no Brasil, ele é muito carente. Então, às vezes, ele não tem uma educação contábil, ele não tem uma educação financeira, ele não tem... eu tenho projetos que rendem, um exemplo, né? Falando da instaladora, 1 milhão mês que eu tenho lucro de 5%. Amém, tá bom. O empresário que ele ganha 10%, se eu quiser um outro mês aí tirar 20%, 30%, eu posso tirar, mas o déficit que eu vou ter daqui a 3 meses é esses 30%, né? Ou esse superávit que eu tenho. Então, é muito sobre gestão. Eu acho que a cultura hoje tem que ser muito bem desenvolvida para as empresas, principalmente para as instaladoras de gás, que não dá para a gente fazer um serviço na casa de um cliente, daqui a 3 meses o cliente precisar de uma garantia e você não está mais lá. Então vai muito do que você quer, da tua pretensão para o futuro, de como você planeja, né? Eu conheci grandes empresários aí, até de outras áreas, de desentupidora, o cara, sabe? Como é que você chegou até lá? Você teve estratégias para isso, né? Você tem que ter estratégias para que você possa crescer em qualquer área, cara. Você pode vender agulha, mas a tua agulha ela tem que ser diferenciada. Mas você viu o que eu falei? Para você ver, ó, a união de quem trabalha no operacional com a administração, ela é uma união, cara, é um casamento. É um casamento, por quê? Porque você tem um cara de campo, sim, que tá olhando tudo, olhando o mercado, olhando as manutenções, trazendo ferramenta, e você tá ali, ó, vendo a possibilidade de qual vai ser o custo disso, de como isso vai ser implantado, né? Trabalhando nesse conjunto. E até verificar o estudo do mercado, olhar o mercado, os como vou certificar isso para poder já jogar isso para as instaladoras. É imprescindível, isso não tem como. E para condomínio hoje, condomínio é que nem a gente falou, é uma empresa, não tem mais essa de colocar um síndico lá e ele querer tratar que nem a casa dele. Não é uma pode, empresa, não pode. Você entendeu? O maior risco que um fruto corre numa árvore é crescer demais, que ele cai do pé. Sim. Sim. E quando você cai e não é colhido, você estraga. Sim. Então, profissional que não quer estar no campo. Eu trabalhei numa empresa que eu era bem novinho, muito menino, e eles me convidavam para as reuniões da diretoria. Eu tive algumas ideias lá, implantei, e eles me convidavam e eu falava, por que eles não enxergam isso? Está tão claro. E um dia eu fiquei observando o movimento. E tem um negócio de status, né? Eu sou gerente, eu sou diretor, eu não fico lá, né? Eu não vou nas baias, eu não vou né? E eles não enxergam porque eles não estão lá. Né? Você não enxerga a dor. Antes de vir para cá, eu fiquei 1 hora com uma síndica. Né? Você chegou aquela hora para me buscar. Eu estava 1 hora com uma síndica no telefone, conversando. E olha que interessante, uma síndica que já está com uma empresa que está credenciada na ABEI e que é um amigo meu que eu admiro muito. Eu falei, continue trabalhando com esse cara porque ele é ótimo. Ele lembra muito o meu começo, mas ele é ótimo. É um cara assim, porque a gente ensina muito coisas para ele, né? Ele pega muitos cases. Você sabe uma coisa assim... Eu tenho aí 24 anos na área de condomínio e de administração. Eu acho que nós que estamos operando condomínios, que eu falo, né, é um mundo muito louco. Na verdade, o que nos falta é direcionamento aonde de real eu tenho técnico. Porque primeiro nós vamos olhar sempre no barato sai caro. Mas às vezes muito, e é síndico morador... Ele não tem a visão ao longo prazo, porque não informaram para ele aquilo, então ele não sabe. Sim. Qual é o quão difícil, o porquê esse valor que parece ser caro de estar com empresas homologadas, o porquê. É a garantia. Eu acho que falta aí muita informação para ele. É um pedaço muito, muito maior, faltante do que o que já é construído. É igual o que as companhias fazem. O que a gente fala assim, até a gente está batendo forte nas companhias. O cliente ele tem uma custódia de garantia, que são 5 anos, de acordo com a Constituição Civil. E depois disso? Se ela não informa nem sobre informações relevantes, e isso precisa ser informado, a gente está numa briga constante,
quanto mais, o que excede é isso. Sim. Sim. E não é só condomínio residencial, Não, é comercial, Você pega é você indústria. pega o prédio lá da Dona Maria, que sempre utilizou o botijão de gás com aquela capinha bonitinha de crochê que ela fez e tal. Ela não entende do sistema ali que ela tem. Não. E quando ela muda pro outro sistema, menos ainda. Menos Né? ainda. Isso aí são informações que precisam ser dadas desde do cara mais autodidata, do cara mais entendido, até a classe ali que o cara não... Simplificar a coisa. Olha, que faz um desenhinho ali, tá, um anime, né? Fazendo o nosso network. Olha que legal o selo de qualidade. O nosso certificado. Calma aí que... Tendo essas avaliações, tendo essas premissas, né, dentro do condomínio seguro. Sim. É um certificado de condomínio seguro. Uau. Você entendeu? Então, eu acho... Eu tô aplaudindo pra essa ideia de vocês. Não, mas ó, mas isso aqui é isso spoiler, hein? é. Pô, gente, tá vindo coisa boa aí, gente. Eles contaram pra E não nós. adianta copiar, não, que já tá patenteado. Já tá Se quem patenteado. copiar, nos ajuda que aí... Ó, eu vou falar uma coisa pra pra vocês. Essa ideia de vocês não vão falar agora, mas quem ouvir vai não, mas essa é a verdade. Ó, uma coisa que eu sempre cobrei, você trabalha numa empresa de operacional e você é o linha de frente para segurança. Quando você é operacional, você é o linha de frente para segurança. Então, tem que ter treinamento constante. Tem que você participar das manutenções preventivas, das corretivas. Por mais que você não vá pôr a mão. Você tem que estar ali para saber como funciona o equipamento, para saber como ele vai trabalhar e como você vai operar numa situação de emergência. Você tem casos de empresa hoje que o ego do cara é assim, ó. Não, esse fulano aqui, ele questiona demais, eu não quero ele. Só que no final de semana o cara tá no operacional, o cara tá no plantão. E quando dá merda, é o cara que resolve, que não participa porque ele não quer colocar. Exatamente. Então, isso é ruim. Então, eu sempre falo que o síndico, ele tem que olhar hoje pro zelador como o cara que vai ser o braço direito dele, para ter todas essas informações. Não é pro cara saber tudo. Eu não falo que o cara é um pedricista, ou o que eu falo. Eu falo que tem um pedricista porque tem aquele cara que você vai contratar. Tem que fazer a parte. Não, eu faço pra você, cara. Você tá indicando caminhos, né? Pra ele Vamos fazer o seguinte: você é bom na hora de assentar bloco, de alinhar, de fazer o esquadro, colocar piso. Vamos colocar um cara pra fazer a elétrica e ele me laudar. Aí você não vai me laudar. Você não vai colocar o que precisa, o que eu quero, né? Dentro da norma. Então vamos fazer cada um no seu canto. Por mais que seja caro, mas você lá no futuro... Porque assim, você pensa o quê? Antigamente, se você olhar as instalações que não tinham norma, não tinham nada, quando eram bem feitas, você tem instalação hoje que ninguém quis mexer, que a instalação continua. Porque o cara não trocou, dimensionou o cabo, que antigamente era cobre puro, que hoje já não é mais. Pega fogo, né? Não, tinha seus problemas. A gente vê edifícios aí que o princípio de incêndio é sempre elétrica. Mas porque era a pessoa certa que fazia, dava muito menos problema, mesmo sendo um equipamento mais propício. Então, mas posso falar pra você? As pessoas que não davam problema, Júlio, eram aquelas pessoas técnicas que já... O pensamento era lá na frente. São pessoas que hoje fizeram parte de normativos, a Ambristal, que falaram de norma, que o cara passou a vida dele inteira, como vocês trabalharam na área, se dedicando a isso, porque ele conseguiu ver além do que ele não imaginava. Exatamente. Entendeu? Então eu conheço que tem instalação aí hoje, antiga, de mais de 40 anos, que o cara nunca mexeu. Que o cara vai lá fazer... Não, tem até medo de abrir, né? Então, mas tá funcionando, E tá perfeito. Tá perfeito. Não tinha aí norma. Aí vai e contrata um carregador de carro, né? E instala junto. Você quer ver uma coisa? Fugindo da área de gás, mas da instalação, que a gente fala sempre que é sempre igual. Hoje, os normativos de elétrica, né? Que eu vou falar pra você. Hoje o cara vai construir uma casa, já não é mais cabo de 2,5 em tudo. Entendeu? O cara... Chuveiro sempre foi dimensionado, mas não é mais. 4mm tá entrando agora para instalação de cozinha. Sim, quase um micro-ondas. Eu fiquei sabendo, é um spoiler, tá? Eu fiquei sabendo que a BEI tem um plano de abrir para todas as instalações, ser referência em instalações. Uma coisa entra na outra, cara. Mas é isso que o mercado precisa. É tudo que o mercado precisa. E nós de condomínio, nós precisamos criar um novo caminho que não é novo, porque nós sempre falamos, né? Tudo que nós falamos aqui, cara, isso aí já tá mais que batido. Mas só que precisa. O síndico, que isso estão tanto tentando virar uma profissão, o síndico que não tem a qualificação
e a boa vontade de aprender, e nós sempre falamos aqui, nós não somos contra o síndico morador. Não. Mas desde que ele tenha a humildade de aprender. Você quer ver uma coisa que vai unir o que eu tô falando? Você pega esses condomínios que o aquecedor é a gás. Que o aquecedor geral é um aquecedor central. Sim. Você vai ver a instalação, ela tem que ser anti-chama. A instalação de elétrica em volta desse aquecedor, ela tem que ser anti-chama. Até para quebra de faísca e coisa de incêndio, né? Você vê tudo exposto. Você vê que os caras não... Tem cara que fala, não, eu faço elétrico, mas o que vai aqui? Ah, vai colocar gás? Não, só coloca a tubulação. Então, não, agora assim. Eu vou falar um negócio pra vocês, que algumas construtoras vão ficar bravas comigo e outras vão me amar. As boas vão me amar. E normalmente são as maiores e mais ricas, então tá tudo bem. Brincadeira à parte. Mas não, vou falar um negócio pra vocês. Quando você traz um profissional pra fazer um serviço que não é dele, ele vai usar o padrão do serviço que ele tá acostumado a fazer. É o caso do pedreiro. Você traz ele para fazer o pedreiro, o encanador, você traz ele para fazer um serviço de outra técnica. Ele vai usar os padrões que ele usa lá. Por que eu falei que as empresas de engenharia vai ficar bravo comigo? Porque isso você vê, pega muito prédio que foi entregue, aí você vai ver a tubulação de gás, o cara não contratou uma empresa de gás para dar consultoria ou para fazer aquela tubulação. Ele pediu para os técnicos dele que era habilitado, mas não eram habilitados no gás, fazer. E qual o parâmetro que ele vai usar? De instalação de tubulação de água. Sim. Aí você pega o ponto fora do lugar, o cara não conhece a norma. Sim. Não pegamos? É o que eu mais pego. Você tem tubulação... Mas de novo é o custo. Exatamente. Só que, pode falar, você tem tubulação que o cara não colocou na norma, que vibra junto com o prédio, Sim. que trinca, estoura cara. solda. Exatamente. É os maiores reparos, tá? A gente adora. Desculpa, eu não queria gostar, mas isso dá Cara, muito dinheiro. eu acompanhei, o pouco que eu já acompanhei, você já acaba entendendo que tem muita coisa ruim no mercado. Às vezes não é o barato, mas a gente por ter uma situação de minha casa minha vida, né? Baixos custos para poder vender uma casa, para a pessoa ter o sonho da casa própria, eu acho que sai um pouco fora do que manda a norma, porque a pessoa quer baratear para poder vender aquilo. Sim. E eu acho que tudo é igual, o prédio é igual, só muda os padrões. Então a instalação, ela tem uma norma, ela tem que seguir a norma em qualquer lugar que ela vai. Você falou a palavra-chave. Não tem hoje no mercado uma fiscalização efetiva, em nada, só vai ter, como a gente já falou, a fiscalização assim, ó, pegou fogo lá no Inspira em Mauá, aí foi ver, o gás, qual foi a fiscalização que teve lá? Nenhuma. Ah, mas o cara não faz a manutenção, faz, mas o morador dentro do apartamento dele fechado... E aí começa a solicitar, vamos ver aí todo o Romani de certificações, de tudo... Gente, mas isso não é caro. Não é caro. Mas a gente também tem que começar a educar esse mercado, porque quando eu ouço o síndico falar assim, eu não tenho responsabilidade dentro da unidade. Peraí, meu amigo, mas a unidade está dentro do condomínio. Você não tem responsabilidade diretamente, mas essa unidade está dentro do seu condomínio. Então, se ela não quer, ela te dá trabalho, você liga na sua administradora e pede para sancionar você ela. quer ver, Notifica. Nós trouxemos um diretor de comunicação do CREA, né? E até eu falei para ele, eu acho que o CREA, cara, por ser um órgão credenciado da engenharia, que credencia os engenheiros, eu acho que ele deveria ter uma fiscalização mais efetiva. Você vê obras hoje que o cara faz de qualquer jeito. A maior fiscalização está no Ceará. Então, mas aqui, regiões aí por conta da... E ele ainda falou que aqui em São Paulo é o lugar que se mantém muito dentro da norma. Eu concordo que se mantém, mas ainda tem muita coisa ruim. Você tem cara aí que se formou em engenheiro, abriu uma empresa. Sim. Cara, vamos qualificar ele. Cara, vamos dar qualificação para ele, vamos dar selo de qualidade para a empresa dele, para que ele possa, né, crescer, expandir. É o mercado. Vou falar uma coisa para vocês. Eu frequento uma instituição, o SESI, com meus filhos, né? O SESC, perdão, o Sistema S, né? E eu aprendi uma coisa com eles que agregou ao meu conhecimento. Existe o capital intelectual. Sim. Cara, capital intelectual é mais caro que dinheiro. Sim. E quando você tem um processo, assim, ó, vem uma escadinha e o último degrau antes da riqueza é o capital intelectual. Sim. Então, enquanto uma sociedade não valoriza o capital... Eu vou falar pra vocês, eu não gosto de samba, eu não gosto de um monte de coisa que eles fazem lá, mas eles fazem. Eles falam da cultura disso, daquilo, de outro. Maravilhoso, do jeito deles, porque eles valorizam o capital intelectual. Sim. Enquanto a gente não valorizar o capital intelectual, enquanto uma pessoa analfabeta não tiver
tiver vergonha de estar analfabeto, tudo bem, tem as realidades. Às vezes não é culpa da pessoa. Mas ter um sistema que direciona essa pessoa uma cultura. Entendeu? A poder entrar num diálogo. Eu falo pra você que, olhando tudo que acontece a Comgás, eles têm bons técnicos. E todas as empresas que representam têm bons técnicos, porque eu já passei por situação de um pequeno vazamento, o cara chegar lá e falar assim, bloqueou. E a pessoa fazer aquele auê. Cara, eu não vou liberar, não tem conversa. Vocês estão com vazamento, vocês precisam resolver. Eu acho que a Comgás é a melhor concessionária e talvez esteja num padrão assim, de um ranking do mundo. A gente tem empresas aqui no Brasil sensacionais, mas é aquele negócio, você sabe o seu valor, é o que a BEI, né? Eu posso falar, participo de algumas reuniões, é o que a BEI está tentando fazer. Sim. Mostrar para a Comgás que ela não precisa fazer a coisa só desse jeito. E eu vou falar, gente, a gente está no Brasil, a gente vive uma cultura de corrupção e às vezes, assim, o técnico que vai lá é um terceiro, ele pega um serviço, ele é muito assediado por empresas, né? E aí passa pro amigo dele, isso aí gera um conflito no mercado gigantesco. E quem perde no final? Quem é onerado no final? O consumidor final que precisa ser orientado. Sempre direcionamento. Esse é o cheiro. Eu tenho que falar que o programa acabou. E olha que a gente extrapolou o horário. Não, hoje nós estupramos o negócio. Porque tem muita coisa, eu acho. É um mundo. É um mundo. Eu particularmente estou conhecendo a B e agora estou conhecendo a Algás. Para mim é um prazer conhecer o pessoal da Bristol. Falei com o outro rapaz que é o Jorge. Sim, também. Cara, sensacional. Isso tem trazido não só para você, não só para mim, mas tem trazido muito conhecimento, né? Principalmente para as pessoas, né? Eles perguntam. E eu, lógico que eu quero vocês aqui de novo, pra gente poder estar falando. Eu acho que normas, manutenção, realidade, falar como seguir, isso tem que ser frequente, né? É um trabalho pesado, árduo aí de você estar sempre comunicando com as pessoas, que literalmente é obrigação fazer, para não ter dor de cabeça. Eu agradeço vocês pela presença. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa para a gente poder finalizar para as empresas, dar uma dica, eu acho que seria legal. Eu gostaria de agradecer pela participação aí. Estou muito honrado em participar desse podcast, QuestãoCast. Eu acho que tudo na vida é um sacrifício. A gente está aqui se sacrificando para trazer um pouco mais de notícia, o QuestãoCast. A BEI está sacrificando para trazer um pouco mais de voz às instaladoras, mas também para mudar o mercado e para ter o apoio das concessionárias aí, tanto do gás natural quanto do GLP. Eu faço um apelo para que vocês visitem o nosso canal, visitem também o nosso site, é www.abei.org.br, para que vocês conheçam aí um pouco mais sobre a ABEI e sobre o nosso trabalho. A gente vai colocar aqui também no Em Questão, sim, pode ter certeza. Maravilha. Vamos deixar para as pessoas se consultarem. E o que vocês tiverem de inovação, de melhoria, pode vir aqui com Em Questão, abre as portas para vocês sempre fazer divulgação. Eu quero agradecer a vocês, a todo o público de vocês. É sensacional conhecer pessoas de comunicação assim, levando responsabilidade. Me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. E a dica que eu deixo é aquilo que a gente ouviu aqui, conversou o programa todo. É a gente procurar bons profissionais, estar junto, não ter medo das informações e se aliar, né? A gente sabe o comportamento humano, como que o mercado se comporta, ele se fecha e a gente tem que estar dentro com bons parceiros. Eu acho que é isso. A vida é assim, né? A gente gosta de tomar um bom café, conversar com boas pessoas, então a gente tem que ser assim também para os negócios que a gente cuida, para os negócios que a gente defende, né? Sim. É isso aí. Que pena que acabou, né, Anderson? Pena. Queria agradecer novamente a presença de vocês, agradecer a presença do Anderson, representando a LTS. Queria agradecer você, a audiência do Em Questão Cash. Muito obrigado por ter se inscrito no canal, compartilhado e apertado o sininho para novos conteúdos. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho e faça seus comentários sobre o vídeo lá. Isso aqui vai pro ar, vai ser muito legal, vamos passar para eles. E o que você quiser colocar lá, fica à vontade. Queria agradecer novamente os nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a Fast For You, melhor mercado autônomo do país, Premier Piscina, Conexão Day, SEAP Segurança e Serviço, G5M, Enzino Bombas, Casa de Bombas São Paulo, Hidroxiro ABC Desentupidora, Rede Telenews, sua melhor opção de internet, Migration Solution, com o nosso amigo aqui assistindo o programa, Colabora Engenharia, Especial Imóveis, Bela Telhas e falar do José Irlando, se a produção puder colocar, né? Pessoal, a gente tem
um dia feliz, né? São crianças que nunca foram no McDonald's. É um projeto É um sensacional. projeto que é um amigo nosso que faz isso, e ele cobra R$25 por criança para estar nesse projeto. Ele já levou 400 crianças no ano passado e está rumo a 1.000 crianças. Então, no dia 4/10, 160. No dia 5/10, 120 crianças, sendo 40 crianças com problemas acompanhadas dos pais. E aí tem o QR Code, né, que é o QR Code para Pix, e o telefone dele para Pix, que é DDD 11 98018 1548, que é o José Ilano. É sensacional o cara dedicar a vida dele, um tempo da vida dele para ajudar pessoas carentes. E ele fica muito feliz. A gente vai trazer aqui os vídeos, vamos tentar participar dessa, né, Anderson? Sim, sim. Para trazer para as pessoas. A gente não ganha nada com isso, é uma divulgação que a gente faz para ajudar literalmente pessoas carentes que precisam, né? Então, é isso. Queria agradecer novamente vocês, a presença, e ficar com o Enzo e Murilo, e até o próximo episódio do Tchau, Em Questão pessoal. Cast. Tchau, tchau. Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tô uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia